Irmãos, boa noite a todos, aos irmãos que estão aqui presentes e os irmãos que estão em casa e todos aqueles que nos assistem. Vamos dar início ao culto de adoração ao nosso Deus. Eu quero começar lendo o Salmo 122, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, amado Pai, te agradecemos porque mais uma vez podemos te cultuar. Te damos graças porque mais uma vez podemos cantar louvores ao teu nome em resposta à tua graça em nossas vidas. Te damos graças porque podemos ser instruídos aos teus pés na pregação da palavra, Senhor. Te damos graças porque recebemos o alento e o refrigério para a nossa alma, o alimento para a nossa vida espiritual, o alimento para enfrentarmos esse mundo corrompido. Ó Deus, como é maravilhoso podermos te ouvir na pregação da palavra. Como é maravilhoso receber esse alimento que nos ajuda a manter a nossa vida. Por isso, ó Deus, nós queremos te pedir a tua bênção neste culto, que seja somente para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor esteja nos ajudando e assim, Senhor, possamos te servir fielmente. Pai amado, Pai querido, te rogamos pelas igrejas irmãs que estão reunidas e que ainda irão se reunir. Que o Senhor possa estar com elas, ajudando-as e dando a tua graça. Pai querido, nos ajuda. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, vamos cantar o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram,
vamos à casa do Senhor. Então cantemos. Alegre. Desculpe. Fiquei alegre, desculpe. Fiquei alegre quando vi. Vamos à casa do Senhor para lhe dar nosso louvor. Os nossos pés estão ali. Entramos em Jerusalém. Por suas portas todos vêm. As tribos vão se reunindo. O povo todo do Senhor. Para lhe dar o seu louvor. Os filhos dele estão subindo. Jerusalém, trono do Rei, cidade santa do Senhor. Cidade que merece amor, onde domina sua lei, estão ali os tribunais, que Deus lhe dê a sua paz, dê sua bênção aos que amam, que são os companheiros meus, os membros de Israel de Deus. Felicidade seja nela. Os irmãos podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler do verso 1 até o verso 19. Lucas capítulo 17, os versos de 1 a 19. Diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: Estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: Vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: Prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: Somos os servos inúteis.
porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Agora vamos para o Evangelho de João, para a nossa segunda leitura. Evangelho segundo João, capítulo 13. Vamos ler do verso 11 até o verso 17. Evangelho de João, capítulo 13, 1 a 17. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Pois foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Agora vamos para o Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg, dia de Senhor 24, onde se encontra a exposição, o resumo da doutrina da Palavra de Deus. Dia de Senhor 24, pergunta 62. Mas por que nossas boas obras não nos podem justificar perante Deus, pelo menos em parte? Resposta:
porque a justiça que pode subsistir perante o juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme à lei de Deus. Entretanto, nesta vida, todas as nossas obras, até as melhores, são imperfeitas e manchadas por pecados. Pergunta 63. Nossas boas obras, então, não têm mérito? Deus não promete recompensá-las nesta vida e na futura? Resposta: essa recompensa não nos é dada por mérito, mas por graça. Pergunta 64. Mas essa doutrina não faz com que os homens se tornem descuidados e ímpios? Resposta: não, pois é impossível que aqueles que estão implantados em Cristo, por verdadeira fé, deixem de produzir frutos de gratidão. Amado irmão no Senhor Jesus Cristo, você já ouviu alguém dizer: esta é a minha boa ação do dia? Ou talvez você mesmo tenha dito isso sozinho, quando você abriu a porta para alguém na cadeira de rodas, ou deu alguns reais a um sem-teto, ou conversou muito bem com um atendente de uma loja. Então você saiu e pensou o seguinte: sim, isso foi minha boa ação do dia. Quando nós pensamos sobre isso, isso define um nível baixo das boas ações que nós estamos fazendo. Porque apenas uma? Cada dia tem tantos momentos, tantas oportunidades para fazer o bem. Comparado a todas as outras atividades que preenchem nossas horas, uma ação não é muito. E realmente, qual foi o motivo de fazermos este ato solitário? Para aliviar nossa consciência? Para evitar um momento estranho? Para atender às expectativas de alguém? Acho que percebemos como isto não está à altura do que Deus quer de nós. E se olharmos atentamente nossas vidas, esperamos ver algumas boas ações. A oração pessoal, pelo menos algumas vezes por dia. Há seus esforços para ajudar as pessoas em sua casa, ou seus colegas de classe, ou para cuidar das pessoas da igreja. A leitura das Escrituras nas refeições. Existe a nossa dedicação para com os nossos amigos e a simpatia em geral, na medida que nós interagimos com as pessoas na igreja em nosso ofício. Como cristãos, devemos fazer a prática de boas obras. Mas a mesma atitude que aflige os outros pode nos afligir também. Que fazemos boas obras com um motivo errado. Quase invariavelmente, nossos objetivos se afastam do que deveriam ser e esquecemos o porquê estamos fazendo. Portanto, a lição do dia do Senhor 24 é muito necessária para nós. Que façamos o bem como servos de Deus, salvos por meio de Cristo, servos que são chamados a um dever constante, sincero e de gratidão. Este é o nosso tema. Quando você tiver feito tudo o que recebeu, lembre-se, em primeiro lugar, nós não somos rentáveis ou lucrativos. Em segundo lugar, nós somos servos. Em terceiro lugar, nós temos nosso dever. Quando você tiver feito tudo o que recebeu, lembre-se, em primeiro lugar, não somos rentáveis ou lucrativos. Irmão, nosso tema e pontos vem de uma curta parábola de nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo 17. A história tem um cenário que seus ouvintes poderiam facilmente imaginar que havia um servo arando a terra ou cuidando de ovelhas. Eles podiam imaginar porque os servos eram parte essencial
da sociedade e da economia da época. Talvez os ouvintes do Senhor Jesus Cristo tivessem alguns servos, ou eles mesmos, alguns deles fossem servos. Para nós, este termo é um conceito, vamos dizer assim, estranho. Quando ouvimos servo, pensamos em empregado, como a pessoa que trabalha de garçom ou sujeito carregando tijolo na obra. E ser empregado não é o mesmo que ser servo, mesmo que pareça às vezes. Outra maneira de traduzir a palavra servo é a palavra escravo. Isso torna mais claro para nós o que Jesus está querendo dizer, pois nós sabemos o que realmente é um escravo, e que um escravo é propriedade de alguém, de um senhor. Um servo não ganha salário quando ele trabalha. Ele ou ela é obrigado a servir, sem fazer perguntas. Então, diz Jesus, imagine um servo, um escravo. Ele está no campo lavrando a terra atrás de uma junta de bois, ou está nos campos cuidando do rebanho de ovelhas. Ele está fazendo o que o seu mestre lhe mandou fazer, do nascer do sol ao pôr dele. E ele pode ser um servo fiel em todos os sentidos: dedicado, pontual, consciente, trabalhador. No entanto, que palavras Jesus Cristo coloca na boca do escravo trabalhador, quando esse escravo fala com seu mestre no final do dia? O escravo admite que não é rentável. Ou como o servo diz, somos servos inúteis. Essa descrição significa pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, significa que o servo não fez um trabalho perfeito. Ele era dedicado, confiável e eficiente. Ele faz o trabalho e muito bem também. Mas sempre há algo faltando em seu trabalho. Deixe-me dar o seguinte exemplo. Imagine que você tem uma empresa e contratou alguns homens ou mulheres para trabalhar no seu negócio. Ou até alguns estudantes em meio período, o chamado jovem aprendiz. E no geral eles funcionam bem, mas nunca perfeitamente. Talvez não sejam suficientemente rápidos, ou eles não planejam com antecedência seu trabalho, ou às vezes se escoram no canto quando você não está olhando, matando o tempo. Em suma, eles não podem fazer aquilo que você faz, como você. Hoje em dia é difícil contratar uma boa ajuda. Assim é para com aquele servo na parábola. Ele é bom, mas é falho. Quando ele está arando a terra, ele sempre pode se aproximar um pouco mais das bordas do campo. Depois de um dia de pastoreio, as ovelhas às vezes têm muitas rebarbas na lã, porque ele as conduziu por uma grama áspera. O trabalho do servo não deixa de ter suas deficiências. E então Jesus estabelece uma conexão direta da obra dos servos em geral com a nossa obra como seus discípulos. Ele diz, assim como você, quando tiver feito todas as coisas que lhes são ordenadas, diga, não somos servos rentáveis ou lucrativos. Quando se trata do nosso serviço a Deus, nós somos indignos, nós somos inúteis, porque assim como aquele lavrador e aquele pastor, não fazemos o trabalho corretamente. Somos servos ansiosos, e ansiosos de Cristo, e muitos de nós realmente querem ser fiéis e ativos. Essa é uma incrível renovação de Deus no coração de pecadores. Mas nosso trabalho para Ele simplesmente não está à altura.
Em qualquer posição que Deus nos colocou, nossas falhas e nossos defeitos são muitos. Talvez você seja um portador de um ofício, ou seja, um oficial. Então você saberá que às vezes dizemos as coisas erradas em uma visita domiciliar, ou tomamos uma decisão precipitada na reunião do conselho. Ou você é um funcionário, alguém que tenta trabalhar duro e dá um bom exemplo, mas então você tem um dia mal-humorado e rude com seus colegas de trabalho. Você volta para casa sabendo que não apresentou um ótimo retrato de um cristão. Ou também, como irmãos e irmãs na fé, negligenciamos muitas chances de ajudar e encorajar uns aos outros na igreja. Em vez disso, aproveitamos a maioria das oportunidades disponíveis para reclamar ou fofocar. E você pode pensar em muitos exemplos cotidianos de sua vida. E depois há os pensamentos e motivações. Por trás do melhor ato e serviço mais fiel, existe um coração pecador. Isto é algo que o mestre terreno não consegue ver, mas Deus, ele vê. Talvez você ajude alguém e dê um presente generoso, principalmente pelo sentimento agradável que recebe depois. E depois há muitas coisas que podemos fazer, apenas porque sempre as fizemos. Orar por uma bênção em nossa refeição, ler as escrituras, ser educado. Às vezes, somos tentados a acompanhar nossas boas obras. Você já fez uma lista mental de maneira pelas quais você está se saindo muito bem? Ou mais provavelmente, você já se comparou a uma pessoa que era claramente pior do que você? Havia uma pessoa que falhou terrivelmente, que causou muito sofrimento a si mesma por suas más escolhas. Você já agradeceu a Deus por não ser tão ruim quanto aquela pessoa? Jesus, ele destrói o nosso orgulho com uma única palavra: inútil. Você é inútil. Temos que lembrar quem nós somos. Somos indignos como servos do Senhor. Porque, como diz o catecismo, a justiça que pode subsistir diante de Deus, perante o juízo de Deus, deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme a lei de Deus. Para permanecer diante do julgamento de Deus, para passar por seu escrutínio, nossas obras devem ser perfeitas, mas elas não são. Mas vamos entender que ser não lucrativo ou rentável não é o mesmo que ser inútil. Observe como o mestre da parábola não se livrou de seus servos, mandando eles embora. Eles podem ter sido lentos e às vezes incompetentes, mas ele não os demitiu com raiva. Afinal, eles fizeram algumas coisas que valem a pena. Apesar de todas as deficiências, o campo foi arado, as ovelhas foram cuidadas. Esses servos ainda tinham um bom propósito. E isso também é verdade para nós. Não somos rentáveis ou lucrativos, mas também não somos inúteis. É verdade que todas as nossas boas obras, até as melhores, são imperfeitas e manchadas por pecado. É verdade que Deus poderia fazer todas as coisas sozinho. O Deus Todo-Poderoso poderia fazer tudo, desde educar nossos filhos, explicar a palavra, até cumprir o orçamento da igreja. Nada disso está fora da capacidade de Deus. Ele não precisa de nós para isso. E não depende de nosso serviço também. Mesmo assim,
o pai não suspira pesadamente, revira os olhos e diz para fazermos melhor da próxima vez. Não. Deus aceita nossas obras imperfeitas. Como analogia, pense na obra de arte que as crianças pequenas farão. Uma criança alegremente entregará seu trabalho artístico aos pais. Julgado de um ângulo, o trabalho das crianças realmente não é muito bom. É bagunçado, é imperfeito, por qualquer padrão artístico, é bastante amador. Mas pense em como é recebido, da mesma forma, com alegria e com prazer. E depois é colocado na geladeira ou pendurado na parede. É porque o pai e a mãe, ou a mãe, sabe que esse humilde presente foi dado em amor, que esse trabalho foi realizado com toda sinceridade. Isso faz toda a diferença. Deus Pai não rejeita nossos humildes esforços no serviço cristão. Ele não despreza as obras imperfeitas que fazemos em casa, na igreja ou no mundo. Não, ele graciosamente os recebe. Deus tem prazer neles, porque estamos unidos a Cristo. E porque estamos unidos, ou melhor, e porque estamos lentamente sendo moldados à sua imagem, pela nossa vontade e trabalho. Deus, ele é honrado. Irmão, lembre-se de que Deus se deleita com o que você faz como cristão. Ele ama as suas orações, mesmo que sejam curtas e simples. Ele gosta de ouvir seu canto, mesmo que seja desafinado. Ele encontra alegria em seu serviço e em seus dons, mesmo que não pareça tão notável. Antes, Deus recebe o que fazemos e usa nossos esforços para a sua própria glória. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. Quando você tiver feito tudo o que recebeu, lembre-se, somos servos. Voltemos à parábola, onde Jesus nos pediu para imaginar um servo ou um escravo trabalhando duro para terminar o trabalho do dia. Enquanto nos sentamos em nossa casa, bebendo uma bebida gelada ou um café, podemos ver nosso servo longe, levantando o arado pela última vez, ou perseguindo algumas ovelhas teimosas. Então, também podemos imaginar a cena que se desenrola quando o sol se põe abaixo do horizonte e o servo finalmente volta correndo para casa, cansado e sujo. Jesus nos pergunta: qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. A questão é que, embora o servo tenha trabalhado o dia todo, ele não vai esfregar os pés, nem tomar um banho quente quando voltar para casa. Antes, ele deve primeiro preparar o jantar e depois servir a comida a seu mestre. E somente quando o mestre tiver terminado, quando a mesa estiver limpa e a louça lavada e seca, só então o servo poderá fazer a sua própria refeição. E provavelmente são apenas as sobras aquecidas, vamos dizer assim, no micro-ondas. Pois esse servo continua o dia todo e até de noite. Um servo apenas serve. Mas quando ele chega no fim da parábola, Jesus nos lembra da nossa posição. Não somos o mestre que relaxa quando o trabalho duro é feito.
Somos os servos que estão suando nos sulcos, correndo nos campos. Ouça novamente o versículo 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis. Ou podemos dizer, não somos servos rentáveis ou lucrativos. É quem realmente somos diante de Deus. Servos. E é justo que um servo sirva. É importante que analisemos isso da maneira correta. O mestre que temos não é um servo, não é um mestre tirano. Ele não nos trata como lixo, mas ele é um mestre. Ele é um mestre. Como confessamos no dia do Senhor 13, Jesus é o Senhor. Ele pagou o preço para nos libertar da escravidão. Ele é nosso dono e, portanto, nos chama a fazer o que Ele ordena. Redimidos por Cristo, somos seus servos. Assim o Mestre nos chama nas palavras da parábola. Cinge-te. Provavelmente não nos cingimos ultimamente, mas é uma imagem vívida. As pessoas nos tempos bíblicos usavam roupas longas e externas. Era uma boa maneira de se refrescar naquele clima quente. Mas essas vestes podiam enganá-lo quando você precisava trabalhar ou correr. E assim as pessoas as cingiam, ou seja, colocavam cinto. Cingir-se. Ao ouvir esse comando, o servo tinha que se lavar, vestir uma nova muda de roupa e manter o foco em cumprir a nova tarefa. É isso que Jesus nos chama a fazer. Vendo a santa tarefa diante de nós, qualquer que seja essa tarefa, nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha. Existem coisas em sua vida que o impedem de fazer ativamente a vontade de Deus? Há coisas que o atrapalham em sua tarefa como um cristão. Por exemplo, se você tende a menosprezar os outros e se sentir superior a eles, não estará disposto a ajudá-los. Ou se houver um pecado em que você cometeu e assim não confessou, será realmente difícil ser totalmente dedicado e entusiasmado no serviço de Deus. Então temos que nos preparar. Esteja preparado para fazer as boas obras. Cingir-se. E fazer o bem não deve ser uma coisa aleatória. Às vezes apenas esperamos uma boa oportunidade bater em nossa porta e nos chamar pelo nome. Então, algumas vezes, alguns dirão, eu não fiz nada, porque ninguém me perguntou. Outras vezes dizemos que a nossa vez de contribuir virá mais tarde. Vou me envolver assim que estiver menos ocupado. Ou deixamos para as pessoas na igreja que sempre fazem as coisas. Tenho certeza que eles cuidarão disso novamente. Mas essas não são atitudes de um servo. Se Cristo nos redimiu, todos devemos estar prontos para servir a Deus. Isso não significa que todos servimos da mesma maneira. Parte de estar pronto significa saber que presente Deus deu a você. Como Ele permitiu que você contribuísse ou ofertasse hoje. Você é um incentivador, um doador, um professor, um líder, um ajudante, qualquer uma das inúmeras combinações. Conhecer seus pontos fortes ajuda você a ver onde você pode servir. Um comentarista disse o seguinte: Deus nos deu muitas coisas para fazer,
mas nem sempre é uma tarefa simples. Como fazer você falar uma palavra edificante, sem soar insincero? Como fazer você ajudar alguém, sem embaraçá-lo? Como você se lembra de orar por todos os necessitados? Como você fala sobre o Evangelho com alguém de uma maneira que seja compreensível? Como servos, temos que aprender a fazer o bem pela prática e pela oração. Colocando-nos nas sandálias daquele servo em Lucas 17, também veremos que um verdadeiro servo está sempre de plantão, ativo. Aquele lavrador ou aquele pastor não teve uma folga quando chegou no final do dia. Em vez disso, ele continuou fazendo o jantar, servindo e limpando. Da mesma forma, temos a tarefa contínua de fazer o bem. Não há tempo em que possamos pensar: eu fiz a minha parte. Ultimamente tenho estado muito ocupado com a igreja e o trabalho do reino. Talvez seja a hora de relaxar. Não esqueça que você é um servo de tempo integral do Senhor. Paulo exorta em Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Irmão, você se pergunta se eu estou colocando isso em um nível muito alto? Estamos passando de uma boa ação para inúmeras boas obras? Esse tipo de vida cristã é apenas para super-heróis da fé? Realmente pode ser para todos? Veja o que Jesus Cristo diz antes desta pequena parábola. Jesus confronta os seus discípulos com o dever de perdoar um irmão, mesmo que seja 7 vezes por dia. Se você já foi ofendido por alguém ou ferido por alguém, sabe que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa muito difícil. Perdoar, e mesmo perdoar 7 vezes ao dia. Ouvindo essa demanda pesada, os discípulos alegaram: aumente nossa fé. Em outras palavras, o que você está pedindo de nós é impossível. É demais, Senhor. Mas Jesus diz que você não precisa de uma certa dose de fé para fazer o bem, como no nível de Abraão ou Elias. Você simplesmente precisa crer. A regra é: se você crê, você perdoará. Se você acredita, servirá e encontrará muitas maneiras de realizar a vontade de Deus. Por isso Jesus Cristo diz: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Um pouco de fé pode realizar grandes coisas. Como o catecismo coloca: pois é impossível que aqueles que estão implantados em Cristo, por verdadeira fé, deixem de produzir frutos de gratidão. Se você realmente crê, certamente produzirá. Escravos, dissemos, não ganham nada com seu mestre. Depois de um trabalho bem feito, ele não tem que se vangloriar de nada. E não tem o direito de esperar do seu mestre salário ou elogios. Mas lembre-se de que nosso mestre é Jesus Cristo. Ele aceita nossas boas obras imperfeitas. E em sua graça, ele até nos recompensa. Pois Cristo abençoa aqueles que o servem. Ele abençoa a nossa igreja quando todos os membros olham para os interesses dos outros. Ele nos abençoa em nosso trabalho diário, quando fazemos com honestidade e diligência.
Nosso mestre nos recompensa. Então, acontece o verdadeiro milagre que nós podemos ver. Nosso mestre até nos serve, seus servos. Embora ele tenha todos os direitos ao nosso serviço, Cristo nos coloca na frente de si. Essa era a sua missão na terra. Não para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate. Antes de Jesus ir para a cruz, essa tarefa mais humilde foi uma lição de verdadeira humildade. Era um prenúncio do serviço altruísta que ele daria lá na cruz do Calvário. Lá ele morreu por desgraçados imundos, lavando-nos com seu próprio sangue. Através de sua vida de serviço, Jesus nos transformou em servos, que são abençoados além da medida. Então ele nos chama para assumir o nosso dever de gratidão. E é esse o nosso terceiro e último ponto. Quando você tiver feito tudo o que recebeu, lembre-se, temos o dever. No final do dia, o que um mestre deveria dizer ao seu servo? E aí Jesus pergunta, será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? E a resposta é clara. É claro que o mestre não tem a obrigação de agradecer a um escravo que fez o que lhe foi dito. Como aqueles que trabalham para Deus. Lembramos que Deus não nos deve nada. Dizemos a Deus, apenas cumprimos o nosso dever. Hoje em dia, dever é uma palavra ruim. O dever implica que você não está livre. Você não pode fazer o que quer, mas precisa fazer o trabalho que alguém colocou sobre você. E como cristãos, temos um dever, com certeza, mas é muito diferente. Está totalmente enraizado na gratidão. Sua fonte é a nossa humilde gratidão pela graça de Deus em nossa vida. Pense na história daqueles homens com Hanseníase ou vamos dizer lepra. Logo após a nossa parábola, Jesus envia os 10 leprosos ao sacerdote. E à medida que eles avançam, são subitamente curados. A pele deles deixam de ser negra e sem vida e sem sensação. E começa a ficar rosada, saudável e viva. Mas apenas um dos leprosos volta a Jesus para louvar a Deus e dar-lhes graça. Você já se perguntou o que aconteceu com os outros 9? Talvez alguém tenha ido comemorar. Havia muito para se comemorar com a cura. Talvez outro fosse muito tímido. Ou outro estava muito orgulhoso. Talvez um leproso simplesmente se esqueceu de agradecer com toda a empolgação. Ou outro não pudesse encontrar Jesus quando voltou. Onde quer que estivessem os outros 9, esse homem sozinho respondeu da maneira certa. Ele se curvou diante de Cristo e agradeceu a Ele como um Senhor que restaurou a sua vida. Nesse mesmo espírito agradecido, nós podemos cumprir o nosso dever cristão. Temos o prazer de nos curvar diante do nosso Senhor, pois somos salvos da escravidão, a morte e a deterioração. Como aquele leproso curado, é tudo por causa do que Cristo fez por nós. Por isso podemos dedicar nossas vidas a Ele. Como Jesus Cristo disse em João 13,14: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros.
Ele nos deu um exemplo perfeito. E Ele também nos deu um motivo perfeito. Fazemos isto por Ele. Em todas as coisas que você faz, esforce-se para ter a atitude de um servo. Um servo que foi redimido pela graça. Um servo que deseja louvar constantemente ao seu Senhor. Se você se pergunta sobre o propósito na vida, o seu propósito na vida, ou se sente que o que faz não importa, lembre-se de que é um servo. E Deus se deleita em todo o seu trabalho quando é feito para Ele. Se alguém lhe der um elogio, alegre-se por poder dizer: sou apenas um servo do Mestre. E quando Deus lhe conceder outra bênção, lembre-se de dizer: é tudo de Cristo e é tudo para Cristo. E quando no final do dia você vê que Deus lhe permitiu realizar alguma coisa boa, confesse a Cristo como seu Senhor. Eu sou um servo. Eu cumpri meu dever. E, Senhor, fiz isto por você. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor nos concede graça e misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos concede um amor imerecido. Que o Senhor conceda graça sobre nós, para que esta palavra e o que nós escutamos pela manhã esteja em nosso coração. Que possa frutificar e produzir frutos. Que a tua graça esteja sobre nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para que assim possamos amanhã enfrentar as dificuldades do mundo e assim permanecermos firmes em tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos cantar o Salmo 23. Salmo 23b. Então cantemos. O meu pastor é o Senhor, e nada me faltará. Em pastos verdes e repousas, e faz-me repousar. As águas calmas leva pra alma refrescar, e por caminhos fluir, conduz por nome ser. Se a morte me ameaçar, no vale da escuridão, e temerei de mal nenhum, pois tu comigo estás. A tua vara e teu bordão a me consolam. Uma mesa tu preparas-me perante inimigos meus.
Misericórdia gozarei em todos os dias meus, e eternamente habitarei na casa do... Irmãos, fiquemos de pé e vamos confessar assim a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Então, todos aqueles que creem que esse credo é um resumo da fé cristã, confessem comigo dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar o Salmo 121A e vamos também dar nossas ofertas ao Senhor. Salmo 121A. Eleva aos montes meu olhar, de onde socorro vem. Então cantemos. Eleva aos montes meu olhar, de onde socorro vem daquele que criou os céus, a terra, o mar, tudo que foi feito, a ele está sujeito. Deus jamais permitirá tua vacilação, teus pés seguros são. Teu guarda não dormitará, sempre serás cuidado, tu andas vigiado. Israel, teu Deus te guardará, sempre ao teu lado está, nunca te deixará. Pois mal o sol não te fará, nem temerás a lua, com Deus a destra tua. Deus, o Senhor, a sombra de sua divina mão garante proteção, e todo mal Deus guarda-te, e toda tua vida é protegida. Irmão, pode ficar de pé e recebam a bênção do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, seja com o vosso espírito. Amém.
Os irmãos podem sentar. E assim nós encerramos o nosso culto. Então, para aqueles que estão em casa e também aqui, tenham uma boa semana e que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Então, até